Boa noite, meus filhos, que Deus os abençoe com muita luz. Hoje nós estamos no capítulo 17, Sede Perfeito. A lição de hoje é o item 11, Cuidar do corpo e do espírito. Vou começar aqui porque a lição é curta e vou começar a ler um pouco. Será que a perfeição moral consiste na martirização do corpo? Para resolver essa questão, apoio nos princípios elementares e começa a demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que conforme esteja sadio ou doente, influi de uma maneira muito importante sobre a alma, que é considerada prisioneira da carne. Então, o que nós vimos nesta lição? Cuidar do corpo e do espírito. Nós temos a obrigação de cuidarmos do nosso corpo porque ele abriga a nossa alma. Quando nós viemos para o planeta Terra, nós temos um tempo, né? O tempo marcado da nossa volta. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo, porque nós temos que ir para a casa do Pai no tempo certo. Quando nós não cuidamos do nosso corpo, nós também vamos ser chamados, se nós não cuidarmos do nosso corpo e nós irmos antes de ser chamado por doença que nós fomos descuidados, nós podemos ser chamados de suicidas, né? Porque nós não cuidamos do corpo. E quem é as pessoas que não cuidam do corpo? Aquele que bebe, aquele que tem vício, aquele que sabe que certas comidas faz mal, mas continua comendo, né? Aquele que sabe do seu corpo, fica prejudicando, né, com coisas que não servem. E o que é que nós devemos fazer para cuidar do nosso corpo? Precisamos também do equilíbrio, precisamos também da energia, da essência do bem-estar, porque o nosso espírito também precisa do bem-estar e também precisa de estar bem alimentado, né? Então, tudo isso que gera um grande equilíbrio. Então, devemos procurar as vitaminas, devemos procurar as comidas necessárias do nosso corpo. Precisamos estudar os nossos alimentos, o que é que o nosso corpo necessita, principalmente agora que nós estamos lidando com a pandemia, né? Então, nós devemos ter o cuidado de nos alimentar adequadamente para que o nosso organismo não fique fraco. Não podemos estar comendo qualquer coisa. Precisamos comer de acordo com que a necessidade para que os nossos corpos estejam bem, né? Para que na hora que venha uma doença estejamos de acordo, fortes, para poder combater tudo isso. Mas para isso também precisamos cuidar do nosso corpo, nos alimentar direitinho, né? Para que as vitaminas deixem nosso corpo em dia. Como também temos que deixar em equilíbrio a nossa essência, o nosso espírito. Nossa, como as aulas que estão vindo agora vêm explicando tudo direitinho para nós. Nós temos que cuidar de equilibrar também o nosso corpo. Porque se nós não cuidarmos do nosso corpo e nós perecer porque não cuidamos, também é um grande desequilíbrio. Então, aqui está falando que nós devemos cuidar da nossa essência, da nossa virtude, do nosso trabalho, do nosso equilíbrio e do nosso corpo. Temos que amar o nosso corpo, mas equilibrado. Não amar nosso corpo com ilusão, com coisas, com vaidade demais, mas tudo no equilíbrio, tudo na paz e na luz, tudo com muita saúde, tudo muito equilibrado. Precisamos de ter bom sono, precisamos nos alimentar direitinho, não podemos dar fadiga demais no corpo, né? Temos que fazer os exercícios certo, temos que manter o nosso corpo, cuidar dos nossos dentes, né? Cuidar de tudo do nosso corpo, não sermos relaxados, desculpa, com a nossa matéria. Temos dever com o nosso corpo, porque nós temos o tempo certo que nós vamos usar, né? Porque, na verdade, o nosso espírito, ele é prisioneiro da nossa carne. E ele não pode estar prisioneiro da nossa carne, do nosso corpo, doente.
Doente, nós ficamos totalmente desequilibrados e fracos. Então, precisamos cuidar do mesmo jeito que cuidamos do nosso espírito, da nossa alma, precisamos cuidar também do nosso corpo. É um compromisso que nós temos com Deus. Muitas pessoas pensam errado. Tem muitas pessoas que ficam fazendo ginástica, criando músculo, tomando coisas que não devem e mostrar da aparência, mas esquece do espírito. Por isso que é tudo 50%. 50% matéria e 50% espírito. Aí vem o que nós devemos cuidar também do nosso corpo, né? É um ajudando o outro. É a lição de hoje, meus filhos. Então veja que as nossas lições estão muito certas. Nós devemos estar equilibrado também e também mentalmente, porque o nosso espírito precisa que a nossa mente também esteja equilibrada. Não é verdade? Então, não podemos cuidar o nosso livre-arbítrio é para isso, para que nós tomamos condição de ver o que está nos induzindo, para que nós não castigue o nosso corpo com coisas fúteis, né? Com madrugadas adentro, com bebedeira, com droga, com coisas que façam mal ao nosso corpo, com cigarro, tudo isso que prejudica o nosso corpo, o que ele faz? Ele diminui a nossa vida. Né? E se você veio aqui para viver 100 anos e morre com 70, você tem 30 anos para ficar aqui embaixo ainda, com falanges, com forças negativas. Então, tudo isso precisamos entender o Evangelho, precisamos estudar para nós ir voltar para a casa do Pai no tempo certo, que o nosso corpo tenha a durabilidade que Deus determinou. E para isso nós temos que cuidar do nosso corpo. Certo? É uma corrente de vibração, de afeição, de amor, que nós precisamos estar equilibrado nesses ajustes da vida. Então, tudo isso está sendo pedido para nós. Cuide do vosso corpo, para que ele também estabeleça um equilíbrio à tua mente, que esteja tudo em perfeitas condições, certo? Que Deus não colocou doença para nós. Quem traz doença para nós é nós, com a nossa percepção errada, com as nossas energias erradas. Nós aproximamos de nós doença por quê? Porque nós puxamos forças negativas perto de nós. A doença faz parte de coisas negativas e o nosso corpo sente. E o inimigo também sabe aonde é a tua fragilidade, né? E o que nós estamos passando agora? O que esse vírus está atacando nós? Principalmente aqueles que os fracos são aqueles que já têm alguma tendência. Então, isso quer dizer o quê? Que a doença vai tomar conta daqueles que já têm alguma tendência. Então, o inimigo ele vai atacar no que você tem de fraco para te derrubar mais. Então, o que é que nós devemos fazer? Nos alimentar bem, estar forte, em condição, para que quando o inimigo chegar perto de nós, nós temos a condição necessária de lutar entre matéria e espírito. É a lição de hoje. Maravilhosa. A lição de hoje está falando tudo. Não castigueis o vosso corpo. Deve conhecer sua natureza e não desconhecer a lei de Deus. Certo? Então, o que nós devemos fazer? Estar perfeito, matéria e espírito. É o que eu entendo dessa lição hoje, certo? Então, vou ler o finalzinho dessa lição. Ela se encontra nas reformas em que submeterdes o vosso espírito, dobrai, subjugai, humilhai e dominai. Este meio de tornar dócil à vontade de Deus é o único que conduz à perfeição. Então, o que quer dizer dobrai, subjugai, humilhar e dominar? Os vícios, as drogas, tudo aquilo que está te dominando, você tem que tirar do teu corpo.
Nada domina nós. O que domina nós é Deus. Tudo aquilo que te domina, que te tira do conforto da alma e do espírito, não é de Deus. É isso que ele quer dizer. Então, nós temos na perfeição da nossa mente de olharmos aquilo que não nos serve, aquilo que está prejudicando a nossa matéria. Nós temos que, aqui de subjugar, humilhar e dominar. Tire isso da sua matéria o mais depressa possível e se torne uma pessoa sadia, pronta para enfrentar qualquer guerra com saúde. Nós temos que colocar os dois em dia, a matéria e o espírito. É a lição de hoje, meus filhos. Que Deus os abençoe com muita luz. Neste momento, eu peço aos mentores e aos guias espirituais que coloquem o remédio necessário neste momento, junto dos médicos espirituais, que nesta hora de vibração e de luz, que nós colocamos esse remédio que é a vacina, os anticorpos necessários, a cura necessária, que os médicos espirituais neste momento dê a intuição necessária aos cientistas e aos médicos para que façam a vacina e que neste momento essa água seja fluidificada com os remédios necessários para a cura e o fortalecimento do nosso corpo, que é a nossa lição de hoje. Que esta água purifique o teu corpo, que esta água te dê a fortaleza necessária, que nenhum vírus chegue perto de você, porque você está fortalecido na lei de Deus, purificada nesta água com a lei divina, e tenho certeza que a luz de Deus estará dentro de você. Que assim seja. Amém. Neste momento, peço aos filhos da Uniluz, vamos dar as mãos, todos juntos, e com a potência que Deus nos deu da mediunidade, a potência da força necessária, que neste momento nós circulamos no universo, sobre a Terra, o planeta Terra, e que ele seja envolvido de muita luz, mas de muita luz mesmo, com toda a força do nosso ser, para que essas forças negativas saiam do planeta Terra, que esse vírus saia, que ele não tenha mais força nem poder sobre a Terra, mas que a luz divina se resplandeça no planeta Terra e que nada de escuridão se aproxime mais. Também vos peço, Senhor, neste momento, por todos os irmãozinhos que estão partindo, que sejam amparados, levados para as escolas espirituais, para os hospitais e que sejam todos prontamente atendidos e amparados no teu divino amor. Também vos peço, Senhor, por todos os médicos, por todas as enfermeiras, por todos os técnicos, todos os ajudantes da saúde, que neste momento, Senhor, que eles sejam blindados, que nada se aproxime deles, Senhor, mas que a tua luz os envolva, para que nenhuma doença, nenhum vírus se aproxime deles, mas que envolva eles na luz maior, para que eles brilhem, mas brilhem muito, Senhor, para que nenhuma escuridão, nenhuma doença se aproxime desse corpo médico, dessas pessoas que estão trabalhando nesse momento, que eles sejam iluminados pela vossa luz. Que assim seja. Aqui fica o abraço desta mãe a todos os meus filhos, que Deus os abençoe e uma boa noite. Que assim seja.